Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei e partilhe à vontade. Partilhem com todas as suas comunidades, com suas famílias, com seus amigos, grupo de catequese, grupo de estudo bíblico. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais lugares. Muito obrigado por você que durante todo esse tempo, todo esse período que estamos aí estudando sobre, tem colaborado conosco. Você que faz isso de maneira formal ou de maneira anônima, muito obrigado mesmo. Com sinceridade, em muitos momentos durante esse período de pandemia, a ajuda de vocês, ela foi muito útil para poder manter o canal. Né? A gente teve que aprender a fazer muita coisa, teve que aprender a organizar muita coisa e está aprendendo ainda e vamos melhorar. Né? Como disse na última aula, eu falei, estou dando spoiler já. Nós, findando hoje nós vamos tratar na 25ª lição sobre o livro do Apocalipse. Foram duas aulas de introdução sobre a estrutura do texto, sobre a sua estrutura literária, origem, autor, e foram 22 capítulos analisados e compreendidos, versículo a versículo, página a página. Foram mais ou menos 24 horas e 15 minutos de vídeo. É um curso, né? É um bom curso sobre Apocalipse. E fico muito feliz, né? E hoje, no último livro, para onde vamos? Vamos para o início. No início quando surgiu a pandemia, nós estávamos dando aula para um grupo de alunos e eles nos pediram e a gente continuou e a gente trabalhou. E nós começamos a partir de onde estávamos, os livros proféticos. E vou retomar o Gênesis e vou levar até os livros proféticos para fechar o contexto disso tudo, fechar o contexto dessas aulas e de uma maneira. E também, a pedido de algumas pessoas, de catequistas, até mesmo de alguns sacerdotes, nós vamos colocar aqui neste canal também temas bíblico-catequéticos, que ajudam as catequistas com a formação das crianças nas comunidades. Então, nós vamos evoluir, o estudo bíblico vai se expandir. Então, a escola não termina porque estudamos hoje o último capítulo do Apocalipse. Então, o Apocalipse, para nós, não é o ponto de chegada, mas um ponto de reafirmarmos as forças, de reestruturarmos. É isso aí. Muito obrigado, então, como disse, a todos aqueles que nos ajudam no canal. Continuem colaborando, eu sempre deixo aqui embaixo, dentro dos anexos ali, um Pix, alguma coisa, para que possam continuar colaborando. Mas a maior colaboração, partilhe, né? Partilhe com outras pessoas, leve essa palavra, faça com que o nosso canal cresça. Muito obrigado por todos vocês que já se inscreveram. Bom, capítulo 22. Nós vamos finalizar o capítulo 22 fazendo uma pequena memória de como é que se estrutura, porque o capítulo 21 e o capítulo 22 estão ligados. Nós tivemos a primeira parte no capítulo 21, a apresentação da cidade santa que desceu do céu, do que ela é constituída, como ela se apresenta, qual o seu tamanho, quem a habita e que ela significa. Então esse foi o tema do capítulo 21, a primeira parte. E o capítulo 22, lembrei para os senhores lá, é uma introdução que vai falar sobre o rio de água viva, que emana desta cidade santa e jorra pelo mundo. E aqui o evangelista, o autor, o profeta do Apocalipse, ele não está falando nada mais, nada menos da missão do cristão no mundo, né? A Jerusalém, descida do céu, ela faz com que um rio de água viva corra
corra de todas as portas, de todos os caminhos, para os 4 cantos do mundo e banhe a humanidade sedenta de transformação. E este livro termina com... temos a segunda parte, que é o Apocalipse 22, de 1 a 15, que é essa introdução e apresentação do rio. Depois, a descrição deste rio. Depois, como este rio, o que ele vai levar, e é uma sessão profética. E aí, uma forma de exclusão. Quem pode banhar-se nesse rio, quem não pode mais banhar-se nesse rio. E aí, o capítulo 22, do 6 ao 21, é um diálogo litúrgico. É um diálogo que o profeta tem com a sua comunidade, dizendo para ela quais são as chaves de leitura para que possa fazer esse paulatino desvelar da sabedoria de Deus que está manifestada no livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E então, nós vamos iniciar agora o nosso estudo com a segunda parte, Apocalipse 22, 1:15. Mostrou então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e das 2 margens do rio achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas das árvores para curar as nações. Olha aqui, que imagem linda! Ou seja, de Deus brota toda a vida, de Deus brota todo alimento, de Deus brota toda a cura. E isso corre límpido, lúcido, do trono de Deus. É a graça que Cristo Senhor veio trazer a cada um de nós e que habita em cada um de nós através do dom da graça, do batismo. Bom, essa fórmula é uma demonstração do início dessa segunda sessão. Ou seja, ela é uma descrição composta de uma profecia que retoma imagens e introduz novas importantes. O trono de Deus do Cordeiro nós já vimos tantas vezes, tanto dentro do próprio Apocalipse quanto dos profetas que inspiraram isso. De maneira especial, Ezequiel 47, que vai falar exatamente, quase que ipsilíteres, as mesmas palavras. Conduziu-me então à estrada do templo. Eis que águas jorraram sobre o limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água corria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. João adiciona um novo detalhe. A vegetação descrita pelo profeta é a própria árvore da vida. Aquela árvore que lá no passado não foi apresentada aos pais, agora é entregue, e é dela que brota a árvore da vida. E é novamente Ezequiel 47, no versículo 12. Crescerão árvores frutíferas ao entorno deste altar. E essa referência é claramente o Jardim do Éden. É o símbolo sapiencial do ponto de partida da humanidade. Então, no centro dessa cidade, dali corre um rio. E nesse rio tem o início de tudo, o princípio de todas as coisas, a renovação inegável da humanidade. E aí nós temos lá Gênesis 9, Gênesis 3, Gênesis 2, 9, Gênesis 3, 24, que vão falar disso. O Senhor fez brotar da terra toda sorte de árvores. E no centro do jardim, a árvore do bem e da vida, a árvore do bem e do mal. Gênesis 3, 24. Expulsou-os e colocou ao oriente do jardim querubins armados com espada para guardar o caminho da árvore da vida. O que se perdeu lá no início está totalmente restaurado. Os símbolos da comunhão com Deus no início e no fim da Bíblia. Se no início a presença, o toque, o conhecimento estava vetado, agora ele foi entregue na mão do homem. Expressam lucidamente a parábola da vida humana, uma história de pecado e salvação, de uma amizade perdida e de uma comunhão filial reatada,
dada. Apocalipse 22, 3, 5, portanto, e não haverá aí nada execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos prestarão culto. Verão a sua face, e seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará de lâmpada ou de qualquer sol, porque o Senhor mesmo iluminará e fará reinar pelos séculos. É sim uma fórmula tirada do livro de Zacarias, é sim. Habitarão nela e não há mais interdito. Jerusalém estará verdadeiramente em segurança. Aqui abre a parte profética e esta sessão ela evoca adoração eterna, luminosa. A paga de Deus ao Cordeiro, aos servos, aqueles que assimilaram a mentalidade e carregaram a própria pessoa, né? Apocalipse 21:4. Enxugará toda lágrima dos olhos. E é muito interessante que provavelmente a imaginação do autor também tenha sido inspirada por um outro texto de Zacarias, Zacarias 14:16, que vai falar disso, né? Os que restaram de todas as nações e tiveram atacado Jerusalém virão todos os anos adorar o rei, para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, ele faz memória que a festa das tendas, os tabernáculos, eram de fato uma festa que vai se perpetuar, né? A festa das cabanas, Pentecostes. É muito bonito isso, né? Durante a noite do templo, Pentecostes era a festa das tendas, então o templo ficava todo iluminado. Então, essa luz que emana do templo na festa das tendas é uma imagem que São João quer trazer para as pessoas, dizendo que esse tempo novo, esse encontro com Deus, é essa visão, só que de uma maneira espiritual, onde não são mais velhinhas, não são mais tochas, não, é o próprio Deus que resplandece. No caso de Jesus, a novidade é que ele é a luz. E essa luz que foi dada à igreja, e a igreja que vai resplandecer diante da humanidade. É a última visão do Apocalipse. Então, é uma releitura cristã para expressar a celebração do encontro com Deus no paraíso, a redescoberta do paraíso. Onde é o paraíso? E aí nós entramos no diálogo litúrgico final de Apocalipse 22, de 6 a 21. O trabalho termina como começou. É uma linguagem litúrgica. Se o Apocalipse começou com uma celebração litúrgica, né, ele vai terminar também. E é um trabalho que vai unir temas de profecia e afirmações. O tempo todo vai ser isso. São imagens simbólicas, são celebrações simbólicas, mas que querem apresentar ao homem uma realidade transformadora, né? Não podemos falar de estrutura verdadeira. Não existe bem uma estrutura, porque é uma liturgia. Mas são as diferentes partes do texto, agora vão falar com cada personagem, e cada personagem vai falar. E isso vai mostrar algo muito bonito, a insistência na natureza profética da obra, ou seja, estou falando em nome de Deus e você tem que ouvir em nome de Deus. O tema principal disso é a vinda de Cristo, de saber como entender, compreender a presença de Deus na história. Em vários momentos, em várias situações, nos momentos onde eu estou vendo que a coisa não vai bem e ela vai acontecer, ela vai se desgringolar, e no momento em que eu estou vendo que a coisa já não está bem, quais os caminhos que devo tomar, qual direção que devo tomar, quais as atitudes que devo tomar para construir isso. E isso tudo é dentro de uma liturgia, é dentro de uma reflexão espiritual, é dentro de uma tomada de decisão de parar, focar e se encontrar com Deus. Apocalipse 22:6 vai dizer isto. Ele me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Breve não é tempo. Breve não é um tempo próximo, mas algo que está para acontecer. Esse anjo que é intérprete,
ele é colocado lá no início do Apocalipse e agora ele está de novo. Ele quer que todos entendam que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que é compreendido, tudo aquilo que é entendido é digno de fé, pois que revela o plano de Deus. Aquele que tem as chaves para compreender vai ver Deus agindo na história. As coisas devem acontecer rapidamente. É uma fórmula técnica que São João usa e que remonta a Daniel capítulo 2, versículo 28, indicando o significado dos eventos históricos, ou seja, todas as coisas acontecem dentro da história pelo plano divino e estão orientados sempre para a salvação do homem. Até mesmo os momentos difíceis, as catástrofes, tudo isso é para que o homem passe a dar valor à sua dignidade, aquilo que de fato é importante, para que não se perca, para que não se desvie. E essas fórmulas, a obra não é apresentada como uma previsão de tempos futuros, de episódios históricos, mas o texto do Apocalipse é qualificado como uma explicação divina da profundidade da nossa história. O que aconteceu contigo hoje é parte do plano de Deus para que você se encontre com Ele. Não importa o que te aconteceu hoje, mas como você olha para o que te aconteceu hoje, para o que está acontecendo contigo hoje. Porque a história, ela é também profeta na tua vida. Ela fala de Deus para você, mas você, da mesma maneira que ela em nome de Deus fala contigo, você, em nome de Deus, tem que querer ouvi-la. O cego, pior, é aquele que não quer ver. E aqui é o contrário. Eu quero ver, eu quero entender. Apocalipse 22, 7. Eu venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática a palavra da profecia deste livro, ou seja, aqueles que tiram tempo para Deus. Aqueles que olham para as coisas que acontecem na sua vida e mudam a sua vida. Mudam as suas atitudes. Deixam a Babilônia e buscam a Jerusalém descida do céu. São João ele retoma a fórmula do Cristo ressuscitado, que endereçada às comunidades dele, Apocalipse 2:16, Apocalipse 3:11, anuncia uma intervenção de Deus na história e a sua presença ativa em cada comunidade. Cada comunidade, cada pessoa inserida na comunidade fala de Deus aos outros que buscam ouvir Deus. Não somos apenas portadores de perguntas, mas para muitos nós somos a própria resposta. Cristo, talvez o melhor intérprete aqui apresentado como anjo, ele mostra que esta beatitude é a capacidade de ouvir. Essa leitura litúrgica do texto faz com que seja abençoado todo aquele que valoriza e assimila essa mensagem. Então, o texto final do Apocalipse é uma bênção sobre todos aqueles que se colocaram para refletir sobre aquele texto, compreendê-lo e poder traduzi-lo nas escolhas da vida. Apocalipse 22, 8 e 9. Fui eu, João, que vi e ouvi essas coisas. Depois de ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava. Mas ele me disse, não faças isto. Eu sou um servo como tu és, destes teus irmãos, os profetas, aqueles que guardam a palavra deste livro, prostram-se diante de Deus. Ou seja, é uma missão que me foi dada. É a missão da igreja, aquela água que brota do centro, da árvore da vida e leva a vida a todas as pessoas. É obrigação minha, é dever meu, é missão minha, é propósito de minha vida levar o conhecimento de fé às pessoas, entendimento de vida. São João se coloca como intérprete dessa revelação, mas quer que eu e você também nos tornemos. Busquemos cada dia mais, a cada instante mais, e não fazer das pessoas ídolos. Cada um de nós tem a capacidade de compreender a palavra de Deus, de refletir sobre ela e de passar aos outros. Mas isso não faz de nós objeto da adoração. Sempre é a fonte.
sempre é Deus. Aquilo que o anjo diz: eu sou um servo como você e os profetas somos. Nós nos prostramos somente diante dele. E aqui é uma nota de humildade para a humanidade. Humildade no pensamento, nas palavras, nas atitudes. Por mais que sejamos santos, não somos o santo. Não se esqueçamos que esse foi o erro original do demônio, que mentiu, mente e mentirá todas as vezes que perguntarem quem é Deus. Ele vai dizer que é ele. Não. Ele não é Deus. E esta forte oposição que é feita pelo autor ensina que só Deus deve ser adorado. Os anjos são seus servos, os homens são seus servos, os homens são guiados pelo espírito da profecia, assimilar a palavra para serem portadores dela. O anjo toma a palavra, Apocalipse 22, 10, 11. Disse ainda: não seles o texto profético desse livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça a justiça e o santo santifique. Ou seja, por mais que você saiba, por mais que você conheça, você vai encontrar pessoas que ainda não conhecem. Então, o tempo ainda não terminou. Ainda existe um breve tempo. É o tempo de espalhar a profecia do Apocalipse. De dizer que Deus mandou ao mundo o seu Filho para dar a salvação aos homens. E quem é digno dessa salvação? Aquele que abrir o coração, a mente, os ouvidos e acolher. Então, aparentemente, São João vai dizer que as coisas continuam como antes, né? Esses tipos opostos de dois em dois. Mas existe uma solução, e essa solução é fazer com que o bom vença o mal, mas não destruindo o mal, mas convertendo, transformando. É muito bonito que ele faz menção a Mateus capítulo 13, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado a boa semente. A parábola do semeador, ela entra aqui. Então estamos no mundo portando boas sementes, portando boa nova, portando bons propósitos. E no meio do campo vai ter joio. Joio é algo que se parece muito com o trigo, mas não é trigo. No momento que chegar o fim, o trigo será separado do joio, o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o monte que será queimado. Apocalipse 22, 13 e 12. Eu venho em breve, minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. E a voz de Cristo aqui, ela ecoa novamente para repetir a certeza da intervenção em relação a Deus. Ele vem para dar recompensa. Ele não vem mais para trazer o castigo, porque o castigo daqueles que não ouvirem é não ter a recompensa. O bem foi trazido aos homens. O castigo daqueles que não querem o bem é ficar sem ele. Então, é um convite de São João a que cada homem faça uma escolha concreta. Escolhas históricas concretas. Ou eu sou honesto, justo, trabalhador, ou não sou. Não tem meio termo. Apocalipse 14, 13. Ouvi a voz que escreve: felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Apocalipse 20. Vi mortos grandes e pequenos de pé diante, abriam os livros, e ainda outro livro, e o livro da vida. Os mortos foram julgados conforme o que estava escrito no livro, segundo as suas obras. Então, esta é a grande reflexão que o livro do Apocalipse apresenta. Temos tudo na mão para a salvação. Mas primeiro temos que valorizar a salvação. Quem afirma isso é Cristo ressuscitado e apresenta 3 definições semelhantes. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que era, que é e que vem, o Senhor, o dominador. E para reafirmar a natureza do Senhor da história, que determina o início, o desenvolvimento e a conclusão de todas as coisas, Apocalipse 22, 14 e 15. Felizes aqueles que lavaram suas vestes
para terem direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Aqui ele está falando do batismo, que abre a porta do céu, abre o reino de Deus. E é um grande pedido. E o versículo 15 é enfático. Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. E essa alternância entre bênção e maldição, entre convite e expulsão, mostra exatamente que isso tem que estar claro para um cristão. A alternância dos personagens desse diálogo é um diálogo litúrgico, é alguém que está numa assembleia e está dizendo isso, ovelhas para um lado, cabrito para o outro. E aí nós falamos da pureza, daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E a partir desse compromisso nasce uma beatitude, ou seja, a pureza. É puro aquele que come da árvore da vida. E é provavelmente uma alusão à Eucaristia. Ou seja, eu devo estar puro para entrar em comunhão com Deus. É aquele canto muito antigo, Senhor, quem entrará no santuário, quem tem as mãos limpas, o coração puro, né? É muito bonito isso, porque nós deixamos de cantar verdades e passamos a cantar ideologias nas nossas liturgias também. Coisas que não se afinam muito àquilo que o Evangelho apresenta muitas vezes. Aqui, essa liturgia de São João, ela está mostrando que existem coisas que são profundamente marcantes para o homem. Por que eu vivo a honestidade, a bondade, o compromisso todos os dias da minha semana para um dia do Senhor se encontrar com Ele na Eucaristia? É por isso que eu vivo. Por isso que eu vivo uma vida reta, busco um caminho de fé para passar como herança a meus filhos pelo batismo a graça de Deus. E o conceito final é muito interessante. Aqueles que mentem, os pseudos, eles vão se perder. Porque este lugar não foi feito para eles. O próprio Jesus, ele retoma explicitamente a palavra para reafirmar a origem dessa revelação. O que eu estou dizendo veio de Deus e de Deus vos foi dado. Não rejeitem isso. E nós, não é só uma questão de rejeitar, é não se tornar testemunha. Porque não é somente acolher intimamente, particularmente, mas se tornar portador dessa profecia, portador dessa palavra. O valor da testemunha profética oferecida por São João ao grupo de escuta dessa liturgia baseia-se principalmente nessas qualidades de Jesus. Ele não veio simplesmente trazer a salvação, ele veio ser testemunha da salvação, porque ele é o alfa e o ômega, o primeiro que ressuscita, ele é a prova para aqueles que querem ressuscitar que é possível. Apocalipse 22:17, o Espírito e a esposa dizem, vem. A igreja vem, a humanidade vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. O homem de boa vontade receba gratuitamente a árvore da vida. E essa afirmação de Cristo, ele desperta o entusiasmo da comunidade, da Assembleia Litúrgica que deve louvar a Deus. E seu desejo é movido pelo Espírito de Deus que ela recebeu. Somos movidos pelo Espírito a nos alegrarmos com a presença de Deus. Todos os membros fiéis que ouvem o Apocalipse devem sentir esse desejo pela vinda de Cristo. O autor, o anjo, o próprio Jesus abordam o mesmo tema. João 7, 37 e 39. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva, que é uma menção a Zacarias 14. Dizia isso referente-se ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois ainda não foram dados o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas ele foi. E a primeira coisa que ele fez quando ele encontrou os apóstolos foi
doá-los, dar o Espírito Santo. Se o cristão realmente deseja o encontro com Deus, ele realmente quer, ele tem a possibilidade de desenhar livremente a fonte da vida que jorra e se tornar parte da Jerusalém celestial. Apocalipse 21 lembra isso. Está pronto, eu sou o Alfa e o Ômega. Apocalipse 22, no primeiro versículo também. O rio de água viva vai resplandecer como cristal e vai jorrar do trono de Deus e do Cordeiro. E essa referência é uma referência à vida sacramental da igreja. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem esta palavra da profecia deste livro. Se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a parte da árvore da vida, da cidade santa descrita nesse livro. E ele é enfático. Eu. É a conexão do versículo 20. Que garante a plenitude desta revelação profética. E é o final do Apocalipse, todo o cânone cristão, esta afirmação solene, completa, com maldições, representa Jesus Cristo como plenitude da revelação. Ou seja, tudo está consumado. Tudo nos foi entregue. Tudo nos foi dado. Agora, cabe a nós abraçar esta vida nova ou rejeitá-la. A nós cristãos, este livro serve como um instrumento para tirar as vendas dos olhos. O Cristo ressuscitado é uma testemunha digna de fé, portadora das revelações, e ele diz que vem sem demora. É um convite à comunidade cristã a não perder tempo. Esse sujeito implícito, ele está presente na história. Ele vem à história. E também, aqui no livro, fica marcado o desejo da comunidade. Apocalipse 22, no versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. É desejo da igreja se encontrar. Se encontrar na mesma assembleia, se encontrar no domingo, se encontrar na oração, se encontrar com Deus, se encontrar nas boas atitudes, se encontrar na honestidade que transforma a sociedade, no trabalho, no empenho que transforma as estruturas. E quando a sociedade diz, vem Cristo, ele virá. Ela também ouvirá, vem sociedade, vem humanidade. Quando eu respondo, quando você responde, quando cada um de nós responde, e aí ele vem. E cada homem de boa vontade vai receber gratuitamente a árvore da vida. É semelhante àquela fórmula aramaica Maranatá, que São Paulo usa. Né? São Paulo usa essa, vem Senhor Jesus, vem na minha vida. A saudação que escrevo de próprio punho, Paulo, Coríntios 16, 22, Maranatá. E aqui a Didaqué, primeiro catecismo dos apóstolos, Didaqué, no capítulo 10, versículo 6. Venha a graça a este mundo. Hosana, Deus de Davi. Se alguém é santo, que venha. Se alguém não é, que se arrependa. Maranatá. Amém. Vem, Senhor Jesus. Passado, presente e futuro. Num contexto dessa liturgia apresentada por São João, linda, rica, todos são convidados, todos são chamados a ouvir o vem, porque o Senhor veio. E nesses eventos fundamentais de sua Páscoa, vem na minha vida, na vida da igreja, na nossa história. E virá para a realização final da transformação do mundo, da transformação da história. A reflexão que fizemos dentro do livro do Apocalipse nos trouxe até este momento. Que ele venha em tua vida, na vida da sua família. A comunidade, portanto, lê o Apocalipse e lembra que ele está presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos glória ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Apocalipse 22, 21.
graças ao Senhor Jesus, esteja com todos. Todo o trabalho iniciado com a epístola dirigida à comunidade cristã, Apocalipse 1:4. São 7 igrejas da Ásia. Cada uma delas foi dirigida uma carta. E essas cartas trazem o convite para que se reúnam todos ao entorno do Cristo. 2 Coríntios 13:3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Gálatas 6:18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no vosso espírito, irmãos. Amém. E Filipenses 4:23. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. E isso é um desejo de comunhão, é um desejo de encontro, porque nós nos encontramos na palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, mas também nos encontramos nas boas atitudes, na honestidade, no trabalho honesto. Nós encontramos na luz de palavras, de ensinamentos, de conselhos bem dados. Nós, com esta vida, fazemos a última palavra do Apocalipse. Amém. Enfim, esta é a obra de São João, que com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, propõe tempos novos, tempos de reflexão sobre a história da salvação de cada homem. A grande reflexão nos faz crer e confessar que todos, pelo dom da graça de Deus, somos herdeiros da eternidade, e não mais de um pedaço de terra seca no meio de um deserto. O reino de Deus nos foi dado. Que ele venha em sua vida. Maranatá. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Esse foi o livro do Apocalipse. Até o próximo estudo no livro do Gênesis. Nos vemos lá. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigado por ter caminhado comigo até aqui, por ter deixado eu entrar em sua casa todos esses dias durante esses 2 anos. Continuemos juntos. Fiquem com Deus.